E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz e hoje eu tô trazendo um vídeo muito especial pra vocês, com algumas dicas de como melhorar significantemente a sua redação nesse pouco tempo que falta pro Enem. Aliás, são dicas que cabem em qualquer tema proposto, então se liga. Primeiro, precisamos saber o que o Enem espera da gente. Que tipo de redação ele espera que façamos. O Enem espera que façamos uma redação dissertativa argumentativa. Tá, Bia, mas o que é uma redação dissertativa argumentativa? Bom, nada mais é do que você apresentar um problema, dissertar sobre ele e solucioná-lo. É apenas isso. Não é um bicho de 7 cabeças. É dividido em 3 partes. A introdução, a argumentação e a proposta de intervenção. Mas eu vou explicar para vocês mais profundamente o que é cada um e dar algumas dicas agora. Introdução. Na introdução, você vai apresentar o seu ponto de vista. Lembrando que nunca use. Na minha opinião, eu acho... Nada que fale sobre você. Você sempre usa alguma coisa mais genérica, tipo, como se fosse uma verdade. Eu não vou falar, eu acho que a violência no Brasil tem crescido. Eu vou falar, a violência no Brasil tem crescido. Entendeu? Outra coisa importante é já deixar meio que amarrado a sua introdução com a sua dissertação, com a sua argumentação. Na introdução, você vai começar a falar sobre o assunto proposto. Uma dica legal é colocar alusões históricas logo no começo, mas isso eu vou explicar mais pra frente. E já dar uma abertura para a sua dissertação, para... Feito isso, vamos para a argumentação. Eu sugiro que tenha 2 parágrafos nela. Então, qual seria o corpo da sua redação? Um parágrafo para a sua introdução, 2 parágrafos para a sua dissertação, argumentação, e 1 para a proposta de intervenção. Lembrando que tenta sempre deixar os parágrafos mais ou menos com a mesma quantidade de linhas. Vamos supor, 5, 5, 5, 5, entendeu? Porque a estética também conta bastante. Visto isso, essa é a dica principal para a sua argumentação. Porque não tem muito o que falar, você vai ter que saber um pouquinho do tema para poder falar sobre ele. Mas eu vou dar algumas dicas que vão ajudar nessa parte também mais pra frente. Agora vamos falar sobre a proposta de intervenção. Para a proposta de intervenção, eu tenho uma dica muito legal. Você tem que solucionar os seus problemas que você citou acima. Então, uma solução que funciona para 90% dos temas é educação. Se eu não me engano, foi a Débora Ladin que falou isso no vídeo dela. Como, por exemplo, seria viável o investimento em educação para que os estudantes pudessem entender pipipipopopopopó. E aí você vai dissertando sobre isso, entendeu? A educação sempre dá para encaixar ali na proposta de intervenção. Outra coisa, eu sugiro que use sempre 2 propostas diferentes. Não sei se eu já falei isso. Enfim. E outra é a criação de leis ou o endurecimento de leis. Como, por exemplo, essa lei já existe, mas só um exemplo. Faz-se necessário que a homofobia seja tornada um crime e que seja feita uma lei De que caso a pessoa haja homofobicamente, acho que isso não existe. Caso que a pessoa tenha ações homofóbicas, ela seja punida, blá blá blá. No caso, como já existe, a gente falaria faz-se necessário o endurecimento da lei tal. Aí você tem que pesquisar para saber quando for citar. Mas faz necessário o endurecimento da lei tal para que as pessoas pensem 2 vezes antes de fazer. Enfim, isso é uma coisa que sempre cabe também no tema. Você só precisa saber se já existe uma lei ou se ainda não, e aí ou você cria ou você endurece ela. Então já dei 2 propostas que dá pra você colocar a maioria dos temas e dá certo. Agora vamos para a parte mais legal. Algumas frases prontas, algumas alusões históricas que você vai poder usar em qualquer tema. Lembrando que, gente... Eu não sou professora, eu não faço letras nem nada. Tudo que eu estou falando aqui eu não inventei nada. São coisas que eu aprendi no passar dos anos que eu estive estudando, no passar dos meses, enfim. Vídeos que eu assistia com os meus professores mesmo em sala. E eu juntei tudo e tô trazendo pra vocês. Foi o que eu usei e o que funcionou pra mim, tudo bem? Que fique claro que eu não estou roubando conteúdo de ninguém. Conforme eu for lembrando, eu juro que eu falo que eu assisti muitos, então alguns eu não vou lembrar mesmo. Mas enfim,
Vamos para as frases. Acho que a maioria das que estão aqui eu peguei da Débora Ladin também. Que esses aqui são as anotações que eu fiz pra eu estudar mesmo. Eu tô usando as minhas anotações. Então agora eu vou ler bastante nessa parte pra passar a frase certinha pra vocês, tá bom? Ó, primeira frase. São frases pra você começar a sua redação. Por exemplo, a xenofobia não é uma invenção atual. Na Grécia Antiga, ela também existia. Aí você pode mudar pra qualquer coisa, tipo, o feminismo não é uma invenção atual. Na Grécia Antiga, o racismo não... E aí, não na Grécia Antiga necessariamente, gente. Você pode mudar pra Roma, você pode mudar pra Brasil colônia, ou você pode mudar pra qualquer coisa. São só jeitos de começar. Outra é fazendo uma comparação. Ao analisar o racismo, vemos que ele é um grande problema no Brasil. Coisas do gênero. Ou se você souber, essa aqui também é muito legal. Tipo, a questão da violência tem origem na Grécia. O que não é, né? A violência sempre existiu, mas é só um exemplo. Há muito tempo, a xenofobia é um problema. E aí você vai dissertando sobre isso ao passar da sua redação. Essas são algumas frases, e elas estão aparecendo todas aqui do lado para vocês copiarem. Então agora eu vou falar para vocês algumas alusões históricas que cabem em qualquer tema. Então vamos começar por... Ó, gente, são as minhas anotações real. Ó, vamos começar por gregos e romanos. Gregos e romanos, gente, dá pra fazer muita coisa. Ó, dá pra gente falar de política, de cidades-estados, de religião, de preconceito, de desigualdade. Por quê? Outro tema que dá pra falar bastante coisa é a Revolução Industrial. Tem temas muito atuais e dá pra usar como alusão histórica, então é muito legal prestar atenção nesse. Podemos falar do trabalho infantil, podemos falar de violência contra a mulher, podemos falar de degradação do meio ambiente, de consumismo e de movimentos como greve operária, etc. Gente, vocês têm noção do quanto de alusão vai fazer? Tipo, vamos supor que é feminismo o tema, sobre o lugar da mulher. Eu acho que já foi esse tema, mas é só um exemplo. Você pode falar que, assim como na Revolução Industrial, as mulheres sofrem muito. Foi só um tema bem básico, assim, mas entendeu? Um muito legal que, inclusive, eu usei na minha redação do ano passado é a Segunda Guerra Mundial. Ó, podemos falar sobre a emancipação feminina, que como os homens estavam na guerra, as mulheres tiveram que se virar e tomaram conta de si mesmas. Sobre a publicidade de Hitler, que foi o que eu usei, porque eu linkei ainda com a publicidade de Vargas e usei que como eles manipulavam os dados da sua época, como eles manipulavam as notícias, hoje em dia isso acontece, mas por meio de outras plataformas. Enfim, ficou super legal, deu super certo. O desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da tecnologia, tudo na Segunda Guerra, bombas, violência e ódio à minoria. Todos esses tópicos dá para usar a Segunda Guerra como alusão histórica. Colonização no Brasil. Eu acho, o meu chute é que colonização do Brasil vai ser o tema que vai dar pra qualquer um dos temas que eu acredito que vão cair esse ano. Todos eles dá pra usar como alusão histórica a colonização do Brasil. Ó, a questão indígena, eu acho que é um tema fortíssimo que pode cair, então óbvio que a colonização serve. Questão religiosa, o eurocentrismo, doenças trazidas pelos portugueses, isso é uma boa pra dar uma estudada, fica a dica. Violência, escambo de culturas, a língua brasileira, né, como ela se formou, a harmonia dos índios com a natureza, a harmonia dos índios com a natureza, e a escravidão, o preconceito, óbvio, que é algo que dá pra tirar da colonização do Brasil, infelizmente. Agora, por último, mas não menos importante, que é um tema muito legal, é a vinda da corte para o Brasil. O que dá pra tirar daí? O desenvolvimento da cidade em si, do Rio de Janeiro. Quando eles vieram, eles desenvolveram muito o Rio de Janeiro, criaram Jardim Botânico, o Museu Nacional, as primeiras universidades, o primeiro jornal. Tudo isso foi quando a corte veio para o Brasil. Então é um tema que dá pra desenvolver muito, 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 muito. Também rolou muito desenvolvimento das artes, da economia, porque foi criado o Banco do Brasil.
E também tem a parte ruim, que é a marginalização da população que já morava no Rio de Janeiro. Também é alguma coisa que dá pra você puxar como alusão histórica, dependendo do tema. Então, acho que são esses os temas que eu acho que podem ajudar muito vocês. Algumas alusões históricas já prontas, que é só você pegar, anotar no seu caderno e lembrar. Se quando for tal tema, dá pra usar tal alusão, tal tema, eu posso usar tal alusão. Então, acho que é uma dica muito boa, porque, pra quem não sabe, é importante você dar pelo menos 3 áreas do conhecimento. Uma alusão histórica, citar uma música, citar um autor, um livro, enfim. É importante você expor isso se você quiser tirar uma nota alta. Então, usando essas dicas, fazendo o corpo bonitinho do texto, usando 3 áreas do conhecimento, alusões históricas, usando esses trechinhos de como começar, eu acho que dá para melhorar significativamente a sua redação nesse pouco tempo. Então, eu espero ter ajudado e um beijo, até o próximo vídeo, compartilha com seus amigos, porque todo mundo precisa de uma ajudinha, né? Não vamos ser egoístas. E é isso, deixa o like, se inscreve e é nóis!